ok? Mas vamos lá. Ok, então, termoelasticidade, né? Muito do que a gente vai ver aqui, a gente vai comentar, a gente já viu na física do ensino médio, né? Então não tem muita novidade assim, não. A gente só vai aplicar aqueles conceitos lá, né? A parte de estruturas, né? De mecânica, ok? Então, percebam, nessa aula de hoje, a gente está considerando um corpo elástico linear, beleza, já sabemos tudo, né, a respeito disso aqui, homogêneo e isótropo, né, a princípio, ok? Exatamente por isso, né, por a gente estar considerando um corpo elástico linear, homogêneo, isótropo, né, que ele está inserido lá no capítulo 5 do Chaves-Cossarelli, né? Ok. Então a gente sabe, né, da física, que a variação de temperatura, aliás, mentira, aqui a gente está considerando também que a variação de temperatura ela não vai ser tão grande o suficiente para mudar as constantes elásticas do material, o que é uma grande simplificação também, né? Porque a gente sabe que com uma variação grande, né, de temperatura, as propriedades físicas, as constantes do material, elas se alteram sim, né? Então, o módulo de elasticidade de um material, quando a gente diz assim, o módulo de elasticidade do aço, desse aço é tanto, né? Aquilo ali é considerando temperatura moderada. Que é temperatura moderada? Menor do que 1/3 da temperatura de fusão do material, né? Se você aumenta isso daí, você vai ter diferentes valores de módulo de elasticidade para o mesmo material, ou mesmo diferentes relações constitutivas, né, para o mesmo material, dependendo da variação da temperatura. A gente vai falar, inclusive, sobre isso no próximo capítulo, ok? Essa consideração da temperatura não moderada, ok? Então, aqui, a gente está trabalhando com temperatura, variação de temperatura, sendo que é uma variação de temperatura que não chega a afetar as constantes elásticas do material, certo? No livro, inclusive, tem figurinha lá, gráfico de relação constitutiva de um material variando a temperatura, né? Então, muito bem. Então, aí sim, da física, a gente sabe, né, considerando aqui uma barra prismática de comprimento L, a gente sabe muito bem que se a gente aplica uma variação de temperatura homogênea nessa barra daqui, ela vai alongar, não é? Então, o comprimento que era L vai ser um L mais um ΔL, ok? A seção transversal também, né? Vai aumentar, ok? Ou seja, essa barra daqui, ela vai crescer, né? Com um aumento da temperatura. Isso aqui a gente sabe, né? Da física, né? Micromecânica também explica, e, enfim. Vejam bem, se esse corpo aqui, ó, ele tivesse flutuando no espaço, né? Livre da ação de qualquer outra força, né? Tá lá, tá voando lá, né? Flutuando a barra prismática aqui, e a gente tem uma variação de temperatura homogênea. O que eu estou chamando de homogêneo, né? É que é igual em todos os pontos, né? A variação de temperatura na face superior é igual à variação de temperatura na face inferior, a variação de temperatura do lado esquerdo é igual à temperatura na extremidade direita também, tudo igual, né? Um ΔT aqui, variação de temperatura,
homogêneo, né, como eu estou falando. Se isso acontece, essa barra, ela alonga, né, ela aumenta aqui suas dimensões. Então, veja bem, se ela aumentou, por exemplo, vamos pensar só na questão uniaxial, né, que é mais simples. Se o comprimento da barra aumentou de L para ΔL, não tenham dúvida, gente, ΔL dividido por L é a deformação na direção longitudinal da barra. Ou seja, essa barra, ela se deformou, sim, né? Ela apresenta campo de deformações, né? Na direção longitudinal, eu já estou falando para vocês o quanto ela deformou na direção longitudinal, é facílimo de calcular, é simplesmente esse ΔL dividido pelo L, ok? Então, tem campo de deformações, sim. Agora, nesse problema específico, né, barra livre da ação de qualquer outra força, variação de temperatura homogênea, ela vai se alongar, tem campo de deformação, mas não tem campo de tensões. Interessante isso, né? A tensão é nula. Não é porque, fora esse problema aqui, quando a gente pensa no problema só elástico, você fica naquele paradoxo, assim, né? Um paradigma, aliás, né? Então, se a estrutura deformou, é porque tem um campo de tensões, né? Não, não tem. Nesse caso específico, não tem. Então, olha, para um sólido sem vínculos, né, sem ação de outras forças aqui, em uma variação de temperatura homogênea, o campo de tensão é nulo, né? Não ocorre mudança de forma, ou seja, é uma barra prismática antes, vai continuar sendo uma barra prismática, essa barra não vai entortar, né? Vamos dizer assim. Somente acontece variações dimensionais, quer dizer, o L aumenta, né? A seção transversal também, a gente sabe que aumenta, tá? Vejam bem, gente, isso daqui é uma coisa muito hipotética, né? Especialmente na engenharia civil, né? Como é que você vai falar assim na engenharia civil? Porque tem uma estrutura que está flutuando, né? Não tem, né, gente? Não tem, não tem. Isso aqui você vai ter peso próprio, você não quer que a estrutura... É aquela história, você não quer que a estrutura saia voando por aí, né? Então você vai ter realmente a presença de vínculos. Muitas vezes também essa variação de temperatura não é homogênea, né? Então isso que a gente está falando aqui é na teoria, né? Na prática das estruturas da engenharia civil, não vai acontecer isso aqui, né? Não vai acontecer de ter estado de tensão nulo, né? Isso daqui vai querer se deformar de uma forma, por exemplo, sei lá, a parte de baixo vai querer deformar mais do que a de cima, e essa barra vai empenar, né? Isso aqui é muito fácil de observar quando a gente esquece, por exemplo, alguma coisa dentro do carro, no sol, né? Sei lá, o negócio empena depois, uma caneta, né? Sei lá o que, alguma coisa meio de plástico assim, né? E fica empenado lá porque estava no sol, né? Isso que eu estou falando aqui para... na verdade, até o próprio papel, né? Ou alguma coisa de papel. Isso que a gente está falando aqui para temperatura é válido também para umidade, né? Então, já que eu falei no papel, alguma coisa de papel aí sujeito à temperatura ou uma variação de umidade, né? Ela costuma a mudar a sua forma também, empenar. Na verdade, a gente sabe disso, né? Da prática, né? Ok? Mas aqui eu estou na teoria, né? Então, um sólido sem vínculos, variação de temperatura homogênea, né? Ele
vai ter aqui mudança nas dimensões, né, dessa barra, que era prismática, vai continuar sendo prismático, né, nesse caso. Bom, a gente sabe da física, né, que esse ΔL, para esse caso, ele pode ser calculado, né, de acordo com essa expressão aqui. Ou seja, é proporcional, né, o ΔL é proporcional ao comprimento da barra, né, estou aqui no uniaxial ainda, é proporcional à variação de temperatura, ou seja, quanto maior a variação de temperatura, maior vai ser o ΔL, e depende também do material dessa barra aqui, não é? De forma que, para diferentes materiais, apresentam diferentes coeficientes de dilatação térmica, né? Linear, como a gente está vendo aqui. Esse alfa a gente conhece, né? É o coeficiente de dilatação térmica linear do material. De forma que essa deformação, esse T aqui, de térmico, né, de temperatura, como a gente já falou, é o ΔL sobre L, ele pode ser escrito como sendo alfa ΔT, ok? Deformação é adimensional, ΔT, variação de temperatura, então esse alfa aqui, né, seria, nesse caso, 1 sobre graus Celsius, né, por exemplo, né? Cai Celsius com Celsius e fica adimensional, ok? O Celsius elevado a menos 1, né? É assim que vocês vão ver lá nos livros, né, nos problemas, ok? Tá, tudo bem. Isso daqui, gente, não tem novidade, né? Para a gente, isso aqui a gente conhece bem da física, isso aqui está bem tranquilo, né? Bom, mas trazendo aqui para a mecânica, acrescentando essa parcela de deformação térmica a uma parcela de deformação, né, devido ao estado de tensões, né? A gente pode escrever dessa forma, essa expressão, né? Quer dizer, em geral, para um corpo tridimensional, com vínculos, tem-se que a deformação total é igual à deformação que ele chama de sigma, ou deformação elástica, aqui, né? Que a gente viu na aula passada, mais a parcela de deformação térmica, ok? De forma que as 6 componentes, né? Elas podem ser escritas dessa forma, né, utilizando as constantes de módulo de elasticidade longitudinal e coeficiente Poisson, né? E prestem atenção que as deformações normais, escritas aqui como epsilon, né, deformação realmente, porém ele optou aqui em escrever as deformações não normais, né, cisalhantes aqui, por meio das distorções, ok? Seria o gama, né? O gama aqui não é que está errado, eita, errou a letra. Não, o gama, meu gama é simplesmente 2 vezes o epsilon, né? Então, esse gama 1, 2 nada mais é do que 2 vezes o epsilon 1, 2, né? Se quiser o epsilon 1, 2, bom, tá escrito, né, gente, aqui, falando aqui, tá escrito, né? Ok? Então, tá aí, né? Isso aqui é relação constitutiva, né? Vocês conseguem perceber isso daqui? Eu tenho uma relação entre tensão e deformação, né? Componentes de tensão, componentes de deformação. A única diferença é que entrou a questão da variação de temperatura aqui na história, ok? Tá, tudo bem. Também não tem maiores dificuldades aqui e tal. Aqui a gente escreveu em forma matricial, né? Bem interessante isso daqui, quer dizer, é a parte elástica, né? Como a gente viu aí na aula passada. Talvez não exatamente dessa forma. É interessante, né, gente? Eu falei aqui, ó, da compliance, né? Essa daqui é uma compliance matrix, né? Uma matriz de flexibilidade, vamos dizer assim.
Olha só, aqui eu tenho do lado esquerdo deformação, do lado direito tensão, né? Isso aqui não é a matriz constitutiva, né? É a inversa dela, ok? Isso, muito bem. E mais, né? Um vetorzinho aqui com as componentes referentes à temperatura, variação de temperatura, né? Bom, aqui utilizando isso aqui é inversa, né? Inversa dessas equações aqui, ó, são essas, né? Ou seja, essa primeira, aliás, né? Deformação calculada em função da tensão, e essas equações são também conhecidas na literatura como sendo relações de Duhamel-Newman, né? Parece aqui uma constante beta. Muito bem. Então, não temos maiores problemas também. Até aqui, qualquer dúvida, né? Podem interromper, podem perguntar. Bom, mas agora, né, estava muito sem graça aquilo ali, então a gente começa a fazer algumas perguntas, né? E se, né? Olha, vamos ver uma aplicação disso daí, porque na verdade a teoria é essa, viu, gente? Não tem muita novidade mesmo, tá? Mesmo nos problemas lá, tem no livro, vocês vão fazer, a teoria é aquela dali, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai aplicando essa teoria a alguns casos, alguns problemas, a partir de agora, para que a gente entenda mais, né? Se aprofunde mais nessa teoria. Mas são aplicações, tá? São aplicações dessa teoria que a gente acabou de ver. A primeira aplicação seria a uma chapa, né? Uma chapinha aqui, ó, sob uma variação de temperatura que não é homogênea, como a gente vinha falando, mas ela é simétrica, né? Não sei se vocês estão entendendo aqui. Essa chapa, ela tem o maior comprimento dela, 2L, aqui na horizontal, né? Tem o outro comprimento 2C, ok? Então, a chapa, ela está no plano XY, e ela tem uma espessurazinha unitária aqui. A espessura não dá para a gente ver, a chapa está representada no plano XY, mas na direção Z, que a gente sabe que é positiva saindo, né, da tela, pela regra da mão direita, né, e tal, X direção Y, Z positivo saindo da tela. A gente está considerando aqui uma chapinha, né, unitária, né, um problema de estado plano de tensão. Tá, tudo bem. Então, beleza. Tem aqui os eixos, né, x, y e tal. E essa variação de temperatura, vamos ver se a gente está entendendo aqui, ela é simétrica com relação ao eixo x, né, de forma que em y igual a mais ou menos c, ela tem valor máximo, né? E em y igual a zero, ela tem um valor mínimo. Tá? E uma variação qualquer aqui, sei lá, né? Uma parábola aqui, não sei, ok? Então seria essa a variação de temperatura, ou seja, ΔT varia apenas com o y, não varia com o z, né? Vocês estão entendendo isso? Não varia com o x, nem varia com o z, tá? Ela varia só com o y. De forma que, quando y é menos c, ou quando y é igual a c, eu tenho valor máximo aqui, não sei lá qual é o valor, tá? Só sei que é simétrico.
E quando o y ele é 0, é um valor mínimo aqui. Pronto. Só isso aqui. Tá? De forma que o ΔT y é igual ao ΔT menos y, né? Por essa simetria, né? Ok? Então, eu acho que isso aqui tá bem entendido. Se alguém não entendeu, pergunte. Tá? Bom, para um ponto qualquer, por exemplo, ponto P aqui, ó, tá uma distância do eixo x, né, y, né, um valor y aqui, a deformação total em y seria a deformação térmica, cuidado, esse T é de térmico, né? O total aqui não tem nenhuma letra para indicar que é o total, ok? Então, a deformação térmica, que depende do y, mais a deformação elástica, ok? Bom, a deformação térmica, a gente sabe que é alfa ΔT, e o ΔT varia com o y. O alfa é do material, né? Material homogêneo, né? Isótopo, beleza. Agora, gente, aí, olha que complicado isso daqui, né? A deformação elástica, pela lei de Hooke, é a tensão dividido pelo módulo de elasticidade, o módulo de Young, né? Então, aqui eu não tenho para onde ir, né? A deformação depende da tensão e a tensão da deformação. Então, parece um negócio que não vai para canto nenhum. Num primeiro momento, parece que isso daqui não tem solução, né? Quando eu falo em solução, eu estou querendo dizer o seguinte, né? Lembrem da disciplina da gente, modelos constitutivos. Eu quero, para esse problema, saber como a tensão se relaciona com a deformação. Não é isso que a gente vai passar a disciplina inteira estudando, né? Sendo que agora é a relação constitutiva, tensão-deformação, para esse problema de uma chapa, né, material elástico linear, isótropo, né, com a variação de temperatura simétrica, como a gente está vendo aí. Ok? Então, quer dizer, tem uma parcelazinha referente à variação de temperatura, que é a deformação térmica, tem mais uma parcela de deformação elástica, né? Que depende do sigma, mas eu não tenho sigma, né? Então, se o cara ficar só nesse slide aqui, ele não sai do canto, tá? Aí, puxa, mas tem como resolver isso aqui? Tem, né? Olha o artifício matemático, físico aqui, né? Que ele utiliza para resolver esse problema. Ou seja, para descobrir como tensão se relaciona com deformação para esse caso. Olha o que ele vai fazer. Ó, ele faz o seguinte. Ele simplesmente só fez substituir, né? Aqui, ó. A deformação total é igual à deformação térmica mais a deformação elástica. Beleza, né? Só fez substituir aquilo que a gente viu aqui no slide anterior. Isso aqui não tem nenhuma novidade, né? E ele escreveu aqui, ó, aqui eu tenho a deformação em função da tensão, ele fez a relação inversa. A tensão em função da deformação, que é facílimo, né? Pegou o alfa ΔT, passou para o outro lado, sinal negativo, multiplicou todo mundo pelo módulo de Young, tranquilo. Tenho aqui a tensão em função da deformação, beleza, né? Agora, gente, olha o artifício aqui que ele vai utilizar nesse caso, né? Olha que sacada, olha que esperteza, e é esse tipo de abordagem que pode ser aplicado nas questões lá da lista 5, né, do capítulo lá, os problemas referentes, né, no capítulo 5, a termoelasticidade. Olha que sacada, ele fez o seguinte, olha, e se eu
Tem duas formas de entender. A primeira poderia ser assim: e se eu aplicar uma carga distribuída, né, na extremidade esquerda, aqui, em x igual a menos L, e na extremidade direita, em x igual a L, é L mesmo, né? X igual a L, uma carga distribuída nessa face, né? Porque na verdade é uma face, né? Uma facezinha na esquerda, uma face na direita. Uma carga distribuída de forma que o estado de deformação dessa chapa seja nulo. Porque, veja bem, voltando aqui, isso aqui eu esqueci de falar, né? Se na face superior a gente sabe que a deformação tende a ser maior na superior e na inferior, né? Porque a variação de temperatura é maior e na parte central da chapa ela tende a ser menor, essa chapa vai apresentar um empenamento, né, gente? Porque vamos pensar em fibras, né? As fibras superiores em C, em Y igual a C e em Y igual a menos C, elas querem deformar mais. E a fibra em Y igual a zero quer deformar menos, quer alongar menos, né? Então, isso daqui daria um empenamento, uma coisa mais ou menos desse tipo assim, né? Ó, a parte de cima querendo crescer mais, né? E a parte de cima e de baixo, né? E a parte central querendo crescer menos. Então, essa chapa iria empenar, né? Se isso aqui fossem barras colocadas uma do ladinho da outra, mas não ligadas uma às outras, a gente ia ver que as barras mais para cima e mais para baixo iam alongar mais, devido a maior variação de temperatura, e a barra do meio aqui ia alongar menos, não é verdade? Mas elas estão juntas, é uma chapa, né? Então, por isso que acontece esse empenamento. E por isso que acontece o estado de tensão, não é verdade? Muito bem. Então, o que ele faz é o seguinte, olha, e se eu aplicar uma carga fictícia aqui, ó, distribuída à esquerda, distribuída na direita, de forma que o campo de deformações fosse nulo. Essa história de aplicar essa carga fictícia, né, ao problema de variação de temperatura, ele chama de configuração linha, tá? Então, a configuração linha é o problema tal qual ele é, acrescido dessa carga distribuída Q, né? E aí a gente teria essa configuração ΔT mais Q como sendo uma configuração linha, né? Onde o estado de deformação seria nulo, e o estado de tensão seria nulo também? Não, o estado de tensão seria nulo não, né? Porque aqui, se o epsilon é zero, o estado de tensão linha seria ainda menos E alfa delta T, não é? Então, nessa primeira configuração linha, ele pegou o problema de variação de temperatura e acrescentou uma carga distribuída para você ter um estado de deformação nulo. Uma outra forma de entender isso aqui seria o seguinte: olha, nesse problema, se eu engastar a face esquerda e a face direita, certo? Nesse problema daqui, se eu prescrever deslocamentos na face esquerda e na face direita, o que vai acontecer? É a mesma coisa, né, gente? Porque o campo de deformação aqui, ó, ele seria nulo, né? E o campo de tensão
seria esse que a gente está vendo aqui. Tá? Seria esse que a gente está vendo aqui. Bom, essa carga distribuída, que eu não sei quem é, eu posso dizer que a força resultante dela pode ser escrita dessa forma. Vê se vocês concordam, né? Deixa eu ver. A resultante dessa carga distribuída, e aqui é interessante, deixa eu volta um pouco, viu, gente? Só um instantinho. Aqui, se a gente considera uma variação de temperatura positiva, essa barra, ela vai querer, essa chapa vai querer alongar, não é verdade? Para que eu tenha um campo de deformações nulo, né? Essa carga, ela teria que ser uma carga de compressão, né? Da mesma forma, se eu considerei engastado do lado esquerdo e do lado direito, eu teria uma força de reação, né? Diferente dessa, né? Que a gente está escrevendo aqui, tá? Mas isso aqui é só para dizer que é qualquer mesmo. Eu falei uma variação de temperatura, falei que era positiva, né? Então, não se preocupem muito com o sentido dessa forma aqui. A carga aqui está tracionando a chapa, mas isso aqui tanto faz mesmo, ok? Até porque eu não sei o valor do ΔT, né? Como eu já falei. Mas, enfim, essa força resultante, vê se vocês concordam, ela pode ser escrita como sendo a tensão vezes a área, não é? É verdade, né? Porque tensão é força sobre área. Se eu quero calcular a força resultante, seria a tensão vezes a área, sendo que eu estou somando esses produtos infinitesimais, né? De tensão, que a tensão varia, né? Vezes a área. Então, eu fiz esse somatório, entre aspas, né? Por meio de uma integral, né? Onde eu tenho aqui a tensão, quem é a tensão? É menos alfa delta T, isso é a tensão, vezes o dy. Peraí, mas você não falou que era a área? Por que é só dy? Porque a espessurazinha da chapa eu estou considerando unitário, tá? Então é unidade de área, sim, isso aqui, tá? E esse y da integral, ele varia de menos c até c, ok? Olha lá, de menos c até c, tá? Então realmente faz sentido, né? Essa força aqui resultante, né, que ele está chamando de R, é menos integral de menos c a c de E alfa delta T dy. Veja bem, que força resultante é essa? É essa, a resultante dessa Q, ok? Bom, gente, mas vejam bem, ao meu problema de variação de temperatura, eu acrescentei essa carga distribuída Q, mas ela não existe, não é? De forma que eu posso dizer que o problema total é o ΔT mais Q, ou seja, a situação linha, mas eu tenho que subtrair essa carga Q, por meio dessa resultante aqui, né? Por exemplo, acho que é o próximo slide aqui, ó. Eu vou aplicar uma carga menos Q agora, né? Isso é confuso, gente, num primeiro momento, né? Quer dizer, eu tinha uma situação que seria a chapa sujeita ao ΔT, e só isso, né? Aquele ΔT simétrico. Eu quero encontrar a tensão, a relação tensão-deformação, e aí eu considerei o ΔT mais uma carga Q, e agora eu vou subtrair essa menos Q, né? E aí eu vou ter mais ou menos aqui, ó. ΔT mais Q, tudo isso é aquela configuração linha, né? Menos o Q, né? Parece um negócio que não vai para canto nenhum, né? Mas a gente utiliza muito isso daqui em matemática, né, gente?
A gente utiliza muito, né? Pega essa parcela, soma com isso aqui e subtrai ela mesma, né? E aí resolve lá, parece mágica, matemática, né? Resolve lá o problema, né? Ou então, quando a gente multiplica numerador e denominador por um mesmo valor, parece que não vai para canto nenhum, né? E aí vai lá e te ajuda a resolver a expressão matemática, né? Quer dizer, é a mesma coisa aqui. Eu estou pegando o problema, que é o ΔT, acrescentei uma carga Q, mais uma vez, é a minha configuração linha, e agora estou subtraindo, vou subtrair esse Q. Vou aplicar o Q no sentido contrário, né? Ó, antes o Q não era de tração na chapa, olha aqui, ó. E agora ele vai, o menos Q seria de compressão, né? Sendo que ele não tem o menos Q, então ele vai pegar esse menos R aqui e vai dividir nessa face, né? É isso mesmo, gente? Ó, a configuração duas linhas, que é referente ao menos Q, tá? Certo? Então isso aqui, ó, é como se fosse assim, ó. Isso aqui é o linha e o menos Q é o duas linhas. Pronto. E aqui eu tô ficou meio feio assim. Eu vou somar depois as duas coisas, tá? Mas enfim, o duas linhas seria o menos R dividido por 2C. Por que 2C, hein? Porque esse comprimento 2C vezes 1. Então, é essa a área que eu estou pegando o R e dividindo, né? Tudo bem. O R, a gente já viu que é aquela integral, né? Que é... meu Deus, tá salvando aqui, acho que não teve problema não. Tá. Então, é aquela integralzinha e eu vou dividir pelo 2C, é só isso, né? Pego essa integral aqui do R, divido aqui pelo 2C, só isso, né? Tá, tudo bem. Isso aqui ele fala, gente, de um L grande, né? Com relação ao 2C aqui, porque a parcela de deformação preponderante seria na direção X, né? Como vocês estão vendo, né? Tá, tudo bem, mas aí, olha só, o que acontece na realidade, né, ó, por superposição de efeitos, a tensão total, como eu já falei no slide anterior, né, pode ser calculada como sendo a configuração linha mais a configuração duas linhas, né? Configuração linha é o ΔT mais Q, e a duas linhas é o menos Q, certo? Então ele vai somar as duas coisas, ó. A linha, a tensão, né? Linha, não é menos E alfa delta T, ó. Estão lembrados? Aqui, ó. Sigma linha, menos E alfa delta T. E as duas linhas a gente acabou de calcular, né? Então é mais 1 sobre 2, tá aqui, né? Mais 1 sobre 2C, de menos C a C, é alfa delta T, Y, né? Em função do Y, dy. Ok? Bom, a deformação no ponto P da chapa, como a gente já tinha escrito aqui, ó, lá no começo, olha ela aqui, aliás, é essa, né? A deformação total é o alfa delta T mais o sigma dividido por E. Módulo de elasticidade, ó. Alfa delta T mais sigma dividido por E. Poxa, não sei, ficou um negócio meio esquisito, né? Eu tinha lá o problema ΔT, eu somei com o Q, depois eu subtraí o Q, deu essa expressão aqui. Não sei, essa expressão tá certa mesmo, gente? Olha, uma forma da gente até acreditar mais, né, que essa expressão aqui está certa, façam o seguinte,
Considerem que essa variação de temperatura, ΔT, que eu falei que era simétrica, né? Considere que ela é homogênea. Ou seja, esse ΔT variando com Y, considere que ele é uma constante, né? Não varia com o Y, é um valor constante. Então, ΔT não varia mais com o Y, tá? É um valor constante. Se isso acontecer nessa expressão, o que vai acontecer nessa integral de Y, né? É uma dy. Bom, o E sai da integral, porque ele não varia com o Y. O alfa sai da integral, ele também não varia com o Y. E o ΔT, não variando com o Y, também ele sai da integral. Eu fico apenas com a integral de dy, de menos c a c. A integral de dy é y, né? Substituindo c, menos o menos c, ó, olha o que eu falei, menos o menos c, então vai ficar 2c. Esse 2c corta com esse 2c aqui. O que a gente vai ficar é simplesmente com E alfa delta T, que corta com esse E alfa delta T negativo aqui. Não é? Ou seja, se o ΔT não varia com Y, se ele é constante, o estado de tensão é nulo. E o estado de tensão nulo, a deformação vai ser simplesmente a deformação térmica, alfa delta T. Que é exatamente o que a gente falou aqui no começo da aula, né? Exatamente o que a gente falou. Ó, tensão nula para um ΔT homogêneo, e a deformação que a gente vai ter é simplesmente a deformação térmica. Ok? Não vai ter empenamento, né? Não vai ter tensão elástica, ok? Então aí, agora tudo bem, agora é um caso particular, né? A variação de temperatura homogênea, ela se torna um caso particular desse problema, certo? Gente, alguma dúvida? A hora é agora também. E a hora de eu tomar minha água também. Vocês não estão vendo, né? Ok? Tranquilo? Tudo tranquilo? Podemos avançar um pouquinho, então? Tranquilo, né? Então, beleza. Não é difícil, não. Não é difícil essa aula de hoje. Bom, mas olha só. Eu primeiro falei em variação de temperatura homogênea, depois eu falei agora em variação de temperatura simétrica, né? E chegamos a essa expressão. Agora a pergunta que se faz é: e se não for uma variação de temperatura simétrica? Ou se a variação de temperatura não for simétrica? Por exemplo, se ela for algo desse tipo, como a gente está vendo aqui, ó, onde embaixo, ou melhor, para y igual a menos c, eu teria uma variação maior de temperatura. Para y igual a c, eu teria uma variação menor de temperatura, né? E aí, sei lá, tem uma variação parabólica, né? Uma variação parabólica aí, né? Com relação ao y. O que muda, gente, né? Olha, já de cara, eu posso afirmar para vocês, por essa variação de temperatura, que as fibras, né, superiores aqui, em y igual a c, elas vão querer deformar menos, as fibras inferiores vão querer deformar mais, e aqui eu vou ter um empenamento, né? Vai ser, na verdade, algo mais ou menos assim, né? Peraí, deixa eu voltar. Vai ser um negócio mais ou menos assim, ó. Aqui vai querer crescer um pouquinho, aqui vai querer crescer um pouquinho mais, e ela vai fazer mais ou menos um negócio mais ou menos assim, ó.
Ah, mais ou menos assim. Não é? Isso a gente consegue imaginar que vai acontecer esse tipo de empenamento na chapa, não é verdade? E agora? Aí o que é que muda nessa história? Será que muda alguma coisa, gente? Vamos ver se muda, né? Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos seguir o mesmo raciocínio que a gente seguiu no problema anterior, né? Quer dizer, eu posso afirmar que a deformação total é a deformação térmica mais a deformação elástica. Isso continua sendo verdade, né? A deformação térmica continua sendo alfa delta T. A deformação elástica, porque o material é elástico, continua sendo, né, a lei de Hooke, sigma sobre E. Ué, não muda nada. Parece que não muda nada. Vamos avançar mais aqui, né? Vamos resolver o problema. Vamos aplicar aquela carga distribuída para zerar o estado de deformação, né? Quer dizer, se o estado de deformação, que é a configuração linha, né, gente? Essa carga distribuída aplicada, adicionar uma carga externa QY de modo que resulte estado de deformação nulo, né? Aí eu fico com uma configuração linha igual a menos alfa delta T. Essa força resultante é essa que a gente calcula. Ah, mas tem uma diferença aqui, né, gente? Além essa carga Q aqui, ó, para esse caso de variação de temperatura não simétrico, essa carga Q distribuída, além de ser decomposta aqui, né, em uma força resultante, que é essa mesma, né, eu vou ter também a presença de um momento, essa carga Q, nesse caso, ela vai apresentar um momento também. Poxa, peraí, isso aqui tá muito enrolado, né? E por que que não tinha momento aqui no outro, né? Como assim? Por que que essa carga Q, ela também não gera um momento, né? Porque, na verdade, ó, a carga distribuída não seria o valor do Q vezes o D área vezes o Y, isso daqui não dá um momento também, né? Dá um momento aqui, ó. Um momento assim, né? O problema é que esse momento aqui, de cima, ele se anula com o momento aqui embaixo, né? Porque é simétrica a carga, né? Esse momento aqui aqui em cima é igual ao momento aqui embaixo. É por isso que o momento fica nulo, ok? Ah, tá. E aí, no caso de ser uma variação de temperatura não simétrica, aí esse momento não se anula, né? Esse momento não se anula e pode ser calculado dessa forma. Quer dizer, momento vai ser a força, ou seja, tensão, vezes um D área, né? Incremento de área, vezes o Y, o braço de alavanca, né? Então, por isso que eu posso dizer que o momento pode ser calculado como sendo menos a integral de menos C a C de E alfa delta T, que varia com Y, vezes o Y dy. Ok? Ah, beleza. Um momento aqui, tá. Quer dizer que eu tenho R, força resultante, tem um momento também, né? Tudo bem. Isso tudo com relação à configuração linha, né? E aí já imaginaram o que ele vai fazer, né? Ele vai pegar e vai aplicar um menos QY, tá? Ou seja, ele vai pegar esse R e vai aplicar um menos R, ó, um menos R, e vai aplicar um menos M também, né? Porque esse menos QY, que ele não conhece, ele vai pegar as expressões que ele calculou da resultante, né? Ok?
que seria a configuração duas linhas, tá? Aplicar essa carga menos Q. Bom, com relação ao R, é igual ao que a gente calculou no problema anterior, né? Menos 1 sobre 2C, integral de menos C a C, é alfa delta T, que varia com Y, dy. Agora, esse M aqui, hein, gente? O que é isso aqui? O que é essa parcela aqui? Quer dizer, ele tem o M, né? Mas ele quer o sigma, gente. Como é que eu relaciono sigma com M, hein? Tem uma expressãozinha aqui que a gente conhece, né? O sigma, que é a tensão, é M, nesse caso, M vezes o Y, dividido pelo momento de inércia, né? Vocês conhecem essa expressãozinha aqui, né? De outra, da graduação, de outras disciplinas da pós também. Vocês conhecem isso daqui, tá? Ah, tá. Então quer dizer que aquele M que eu calculei, olha essa integral aqui, ó, menos, né? Aí muda o sinal, né? Porque que é o menos M, né? Então é aquela integral vezes o Y, olha o Y aqui, ó, no numerador, tá? Dividido pelo I. E isso daqui é o I? O I para essa seçãozinha aqui, ó, transversal, onde a base é unitária e essa altura aqui, a gente aprendeu, eu aprendi assim, pelo menos, né? Que esse momento de inércia aqui, ó, o momento de inércia é o BH3 sobre 12, né, gente? E eu aprendi assim, ó, lá na minha graduação, ó. BH, aqui seria o B, né? O B é 1. É BH3 sobre 12, né? Para essa seção retangular aqui, né? Então, deixa eu ver. O B é 1, né? Tá. O H é o 2C, né? H é 2 vezes C. Então, o H3 seria esse 2C ao cubo, né? Dividido por 12. É isso mesmo. É isso mesmo, tá certo. O sigma duas linhas, então, seria essa parcela referente à força R, ou menos R, né? Mais essa parcela referente ao menos M, né? Tudo bem, tudo bem. Então, e de forma que, eu esqueci de falar isso aqui no outro slide, né? Mas se o epsilon linha é igual a zero, não é verdade? O epsilon total é o epsilon duas linhas, ok? Então, quer dizer, por superposição de efeitos, a tensão no ponto P, né? É a configuração linha, mas a configuração duas linhas, que vai dar essa coisa aqui, ó, que vocês estão vendo, né? Ele só ajeitou aqui aquela questão do Y, né? Sobre o BH3 sobre 12, né? Só ficou dessa maneira aqui, ó. Certo. E outra coisa, e dá para fazer aquele mesmo esquema de colocar o ΔT como sendo constante? Será que isso aqui me leva a algum canto, gente? Não sei, né? Não sei, deixa eu ver. Se eu fizer isso, Epa, pera lá. Será que vai dar o sigma igual a zero, né? Se o ΔT for constante? Porque se o ΔT for constante, ele sai aqui, né? Sai o E, alfa ΔT, como a gente já falou, o Y de menos C a C vai ficar 2C, cai com... Ué, isso aqui vai cair com isso aqui, né? Mas isso aqui teria que dar zero também, então, né? Será que dá? Essa integral aqui dá zero, se o ΔT é zero?
não sei. Mentira, né? Vocês percebem que eu sei que vai dar zero, né? Mas eu fico brincando como se eu não soubesse, né? O E alfa, ele sai da integral, o delta t sai também, mas o y ele fica aqui, né? Então eu vou ficar com a integral de y dy, isso daqui vai dar um y ao quadrado sobre 2, né, gente? Y ao quadrado sobre 2. Sendo que esse y ao quadrado sobre 2 aqui, variando de menos c até c, isso aqui vai ficar o seguinte, ó, isso aqui, ó, de menos c até c, isso aqui vai ficar c ao quadrado, menos, se eu boto menos c ao quadrado, fica... dá zero mesmo. Olha lá. E vai ficar, ó, c ao quadrado menos c quadrado aqui, né? Por isso que isso tudo vai para zero quando delta t é constante, né? Faz sentido. Faz sentido. Quer dizer, se o delta t é constante, para esse caso, a gente recuperou o resultado do homogêneo, né? Também, né? Onde a tensão é igual a zero. E a gente só teria a deformação. A deformação é calculada por aquela expressão que a gente já viu, né? Por essa expressão aqui de baixo, tá? Que é só a deformação, no caso do delta t constante, né? Só alfa delta t mesmo, né? Ok? Ok, gente, então é isso. Para o não simétrico, tá feito aí também. E não acabou, não? Não, é muito simples isso aqui. Ó. Ele vai aplicar a mesma ideia, tá? Não a uma chapa. A gente estava com a chapa, né? A chapa aqui, ó, de comprimento 2L e essa outra dimensão 2C, sendo que a espessura era unitária, né? Aqui não, aqui ele está considerando, digamos, essa outra dimensão, ela não é unitária, tá? Não é um problema bidimensional, não é um problema estado plano de deformação, né? Mas aqui ele está com um problema de uma placa, ok? Então não tem aquele unitário, é um 2S, por exemplo, aqui, né? Naquela outra dimensão. Vejam que ele mudou também o que seria o eixo X, Y aqui, tá? Mudou um pouquinho aqui. Bom, enfim, é um problema de uma placa, ok? Placa, onde a variação de temperatura, ela acontece de forma não homogênea, lógico, e não simétrica, né? Mas o ΔT, ele varia apenas com o Z, nesse caso aqui, tá? Então, assim, é muito parecido com o que a gente já fez, sendo que aplicado ao problema de uma placa, né? Os problemas do livro são até mais simples, ele aplica mais a barra, ok? Aí fica mais simples, mas se resolve também com essa técnica, pode ser resolvido com essa técnica que a gente está vendo aqui, sabe? De considerar como se tivesse engastado. Tem problema que até fala isso no enunciado. Ou então, assim, considera que estava engastado e depois fala assim, mas e se não tivesse engastado? E aí faz esse mesmo caminho aqui que a gente está vendo, tá? Mas para o problema da placa, gente, um elemento de placa aqui, ó, a placa ela está no plano x, y, não é? O elemento aqui de placa, e a espessura dessa placa seria a direção z, tá? Uma placa de espessura 2C, né? Muito bem. Então, um elementozinho de placa seria esse elemento que a gente está vendo aqui no desenho, né? Sujeito à tensão sigma.
x, sigma y, ok? Muito bem. Então, a deformação em x, para esse elemento de placa, ela pode ser calculada dessa forma aqui, ó. Tensão térmica mais a tensão elástica, já escrita aqui, né? Em função do sigma x, sigma y, né? Modo de elasticidade, coeficiente de Poisson. Muito bem. Da mesma forma, eu tenho agora uma deformação em y, tá? Que pode ser escrita dessa forma, dessa maneira, né? Muito bem. Bom, e aí ele vai fazer aquela mesma consideração, né? Vai considerar uma carga distribuída de forma que o estado de deformação seja nulo. Não está escrito aqui exatamente, mas seria aquela configuração linha, né? Então, considerando essa carga distribuída, ou então o engaste, né? Nas paredes ali do elemento de placa, o EX seria zero, o EY zero, né? E com isso eu teria essa expressão. Considerando aqui o sigma x igual ao sigma y, né? Para aquela plaquinha, a gente teria essa segunda expressão aqui, tá? Bom, então para EX igual a zero e EY igual a zero, eu posso escrever essa terceira expressão que a gente está vendo aqui, que o sigma x seria igual ao sigma y, né? Que é menos E alfa delta t, que depende com o z, agora o delta t, né? Sobre 1 menos ni. Tá, muito bem. Então já imaginam, né? O que ele vai fazer agora aqui. Ele ainda tem esse desenho aqui para a gente entender. Ele mostra as faces, né? Os planos aqui, ó. Considerando esse carregamento distribuído, que na verdade são dois, né? Um num plano e outro no outro plano. Quer dizer, no plano XZ, olhem a figura lá de novo, o plano XZ seria esse daqui, ó, no plano, digamos assim, da tela, ok? O plano XZ. Tá, nesse plano XZ, ó, XZ, a gente teria esse carregamento distribuído, XZ, né? Muito bem. Então, a configuração linha seria a variação de temperatura mais essa carga fictícia aqui, né? Da mesma forma, no plano YZ, né, eu teria uma carga distribuída também. Então, a configuração linha é o ΔT mais o QYZ. E aí, gente, ele vai aplicar agora o menos Q, né? Utilizando a força resultante, onde a gente vai ter dois valores, né? Menos RXZ e menos RYZ, e os dois momentos, né? Também, menos MXZ, menos MYZ. Seria essa, em amarelo, essa configuração, duas linhas, né? E aí ele soma as duas coisas, o linha e o dois linhas. Mas antes, ele mostra aqui, ó, bonitinho, a força resultante, os dois momentos, e aqui sim ele soma, né, as duas configurações, linha e dois linhas, né, duas linhas. Ele mostra aqui o sigma x, que é igual ao sigma y, então dá essa expressão enorme aqui, expressão grande, né, que a gente está vendo aqui, tá? Ou seja,